Bom dia, pessoal. Eu sou a Caroline, eu sou aqui a gerente executiva da CCE, de governança e planejamento da área de tecnologia. Queria agradecer primeiramente a presença de todos vocês, dizer que é uma grande satisfação, para a gente estar aqui dividindo um pouco, da nossa estratégia de transformação tecnológica e digital, do qual vocês, né, na nossa visão, serão peças fundamentais aí para que a gente consiga concretizar, né. Então, dentro dessa estratégia, um dos nossos direcionadores é priorizar a integração via APIs, né, transformar essa forma de integração o nosso principal canal de interação, tanto para a parte, né, de troca de informações, quanto para a parte de operações, tá? E agora eu vou chamar, né, o Marcelo Molina, nosso gerente executivo aqui da área de desenvolvimento, operações e arquitetura, para ele contar um pouquinho para vocês, né, do que a gente já vem fazendo, como é que a gente está caminhando e como vocês vão se encaixar aí dentro do que a gente está imaginando. Molina. Oi, Carol, obrigado. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Falar um pouquinho aqui sobre a plataforma de integração. A gente colocou no ar, né, fazer um resumo rápido aqui. A gente começou a falar em plataforma de integração lá em 2012, quando a gente implantou o Click, e de lá para cá a gente fez um projeto de 2 anos, lá em 14, a primeira versão da plataforma, e desde então a gente vem evoluindo a quantidade de serviços, né? Um ponto importante, a plataforma de integração ou integração sistêmica, né, business to business, passa a ser para a CCE um dos nossos principais canais, e eu acredito que propiciando ao mercado, né, integrações rápidas, eficientes, entregando dados e permitindo, que a CCE também receba dados, as empresas possam inovar, possam criar produtos diferentes, entregar um algo a mais aí para a sociedade, tornar a comercialização de energia mais eficiente, mais dinâmica. Hoje o time de tecnologia da CCE vai apresentar um pouco mais de detalhes para vocês. E um destaque que eu queria dar, antes de passar a bola aí para a gente começar o evento, é justamente sobre os investimentos em infraestrutura e arquitetura que a gente vem fazendo, né? Neste ano nós temos um projeto com uma consultoria externa, nos apoiando a modernizar a plataforma de integração, para que seja mais simples o seu uso, para que seja facilitada a sua adoção. A gente pensa em trazer melhorias para que os desenvolvedores possam utilizar, aprender, experimentar com a nossa plataforma, e a gente deve sentir essas mudanças, né? Vocês devem perceber essas mudanças, provavelmente lá para o segundo semestre do ano que vem, essas mudanças nas nossas ferramentas de integração. Obrigado, gente. Aproveitem amanhã. Espero que seja uma manhã bem valiosa aí, com muita informação para todo mundo. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Eu estou compartilhando o material aqui. Vou aproveitar aqui para ver se todos estão enxergando já o conteúdo. Então, a gente vai falar um pouquinho primeiramente sobre a agenda, tá, gente? Os executivos já fizeram a abertura, né, sobre o evento. Aí, agradecer a presença de todos aqui também, né? A gente está com casa cheia aí, bastante participantes. E dar alguns recados relacionados como a gente vai fazer a condução do evento, tá, gente? A nossa agenda, né, eu vou falar um pouquinho dela, antes eu vou falar desses recados, né, a gente tem mais ou menos aí a previsão de percorrer essa apresentação com aproximadamente 1 hora, tá, então a gente vai falar de todo esse conteúdo mais ou menos em 1 hora, no final a gente vai abrir para dúvidas e perguntas, tá. Fiquem à vontade se vocês quiserem ao longo da apresentação, para não esquecer, né, deixando ali dentro da estrutura do chat, né, questões relacionadas com dúvidas, contribuições, perguntas, e a gente vai monitorando isso também. Na hora que a gente abrir para falar a respeito, a gente vai respondendo a relação em questão a essas perguntas, tá. Sobre a apresentação, a gente vai deixar gravada, no final também eu vou dar um recado, né, onde a gente vai deixar isso disponibilizado, né, tanto o material da apresentação quanto esse vídeo também. E aí quem não teve a oportunidade de assistir, ou se vocês quiserem inclusive compartilhar
com outras pessoas, né, com outros players aí também da empresa, fiquem à vontade também, vai estar em canal oficial da CCE, tá? Puta, também legal. Sobre a Puta, apresentação. Aham. Oi, gente, tinha um áudio aberto aqui, perdão, gente, desculpa. Sobre a apresentação, a gente vai falar um pouquinho, né, institucionalmente quem é a CCE. Depois a gente vai falar de alguns números relacionados com gestão de dados, informações, né, mercado que a CCE faz todo esse processo. A gente entra para falar também um pouco da ampliação do setor, né, as questões relacionadas com a regulação vai tornar uma abertura de mercado mais ampla, né? E aí, inclusive, a conexão com a oportunidade de negócios, de prestação de serviço relacionados com os dados, né, que são transacionados entre a CCE e as empresas. E depois a gente entra para falar de fato aí, né, sobre a plataforma de integração da CCE, as APIs, que a gente vai fazer um exemplo de prática, inclusive convidá-los para fazer uso de um ambiente que nós deixamos disponível, né, em caráter experimental, e aí a gente abre para falar de dúvidas e perguntas, tá, gente? Vamos dando continuidade aqui, né? Então, falando um pouco da CCE, né? Para quem não conhece a CCE, quem somos nós, né? Uma empresa criada em 99, uma instituição privada sem fins lucrativos, né? Ela é mantida pelo orçamento dos associados, né? Então, a gente tem um orçamento anual que os associados aprovam e a gente, com esse valor, faz toda a parte de gestão desses recursos. Dentro do nosso propósito, a gente tem como finalidade desenvolver mercados de energia eficientes e inovadores, né, sustentáveis em benefício da sociedade, e aqui, inclusive, né, conectado com esse fórum que a gente vai falar a respeito disso hoje, que é justamente potencializar a oportunidade desses mercados, né, eles se tornarem mais eficientes e inovadores, e com a nossa visão de 2030, que é justamente ser referência mundial em operações de mercado de energia, tá? Sobre a CCE, né, também aqui alguns prêmios aqui recentes, né, relacionados aqui com processos de inovação, tá? E o Great Place to Work, né, que é o certificado aí de ótimas empresas para se trabalhar, né? Falando um pouco do que fazemos, né, relacionados aí com as operações e atividades geridas pela CCE, né? Nós fazemos todo o processo de registro de compra e venda de contrato de comercialização de energia elétrica, e aí trazendo para a questão do mercado livre de energia, né, a diferenciação daquela questão que é o cativo, né, aqueles que somos nós que temos hoje, por regulação, a obrigatoriedade de comprar energia da própria concessionária onde existe a concessão. A gente faz também a gestão de toda a parte de coleta de medição de geração e consumo do setor de energia, o cálculo do preço, né, para, de fato, a viabilização da comercialização de energia, né, então aqui a gente tem, inclusive, diferenciação por submercados, a contabilização e a liquidação financeira, que é, de fato, com esses dados registrados e apurados de medição, a gente faz o processo de operação de contabilizar toda a negociação do mercado e liquida financeiramente, isso daqui em parceria com o Bradesco, tá? A realização de leilões, que são geridos pela CCE também de acordo com o crescimento e o avanço do consumo de carga, né? E aí isso daqui é vinculado, né, com as solicitações que vêm do próprio Ministério de Minas e Energia, o monitoramento dos agentes, que é o processo de segurança do mercado, né, relacionado aí com a viabilidade, né, de negociações seguras, né, e a gestão de contas setoriais, que aqui a gente está falando, que é a gestão do orçamento da conta de desenvolvimento energético, né, que é para propiciar, inclusive, o mercado do sistema isolado, que a gente tem, que é o norte do país, em relação a desenvolvimento também do setor e relacionado com a comercialização de combustíveis, tá? Além disso, a gente tem, né, toda a parte dentro do nosso portal da CCE, canal de atendimento, a parte de tecnologia e sistemas, capacitação e regras de comercialização, que justamente explica como funciona esse mercado na prática,
relacionado aqui com as operações, né, tanto de contabilização quanto as outras demais, tá? Em relação a números da CCE, né, então vamos falar um pouquinho aqui dos números, né, importante vocês terem a noção da volumetria e da transação de dados aí que ocorre ao longo aí dos meses, né, e do ano. Então a gente vai falar um pouquinho dos números, tá? A gente tem em torno de 15.123 associados, né? Esses números aqui crescem mensalmente, tá? Então a gente tem aí grandes players, players do mercado sendo associados à CCE. A gente controla, faz a gestão de aproximadamente aqui quase 40 mil empreendimentos, e aqui quando a gente fala de empreendimentos, a gente está falando de, né, usinas, né, de geração, e empreendimentos de consumo, né, pode aí dar exemplo como shopping, né, padaria, esses empreendimentos de consumo, e a gente tem cadastrado aqui em torno de 60 mil medidores, né, que fazem toda essa parte de coleta desses dados, tá? Aqui, para ter uma ideia, a gente recebe aí mais ou menos mensalmente em torno de 5,5 milhões de registros, né, relacionados com essa relação de entrega de coleta de dados de medição, né, tanto da parte de consumo e geração, para conseguir fazer todo o processo de apuração e contabilização, tá? Temos em torno aí de mais ou menos 96 mil registros de contratos, né, que estão relacionados com essa negociação da parte de consumo e geração de energia para atender, né, toda essa parte. A gente em 2022 liquidou em torno aí de 100 bilhões de reais, né, então uma volumetria muito grande financeira que são transacionadas aí ao longo dos anos, tá? E tem um orçamento aí de controle da parte de contas setoriais por volta de 35 bilhões, tá? Que é justamente a conta da parte de desenvolvimento energético, mais as questões de pagamento que são relacionados com a parte de conta de consumos de combustíveis para atender o sistema isolado do país, que é a região norte, tá? Falando um pouquinho, né, da ampliação do setor. Então, a gente deu os números hoje, né, dos associados que a gente tem na CCE, das informações que a gente transaciona e para onde esse mercado está indo, né? Então, a ideia aqui também é fazer a conexão para que vocês tenham entendimento do futuro de mercado relacionado com o setor de energia, tá? Em 2023, a gente teve a abertura, né, relacionada aí com a possibilidade de quem consome menos energia poder fazer a desassociação, né, da compra de energia diretamente da concessionária e transacionar isso diretamente com o mercado do Mercado Livre de Energia, né? Então, tem a possibilidade, né, nesse caso aqui, de se associar à CCE e fazer a compra automaticamente ou encontrar algum representante, algum player do mercado que represente ele e faça a transação e negociação de energia, tá? Agora, em 2024, né, a gente está recebendo aqui a regulação aprovada, né, a portaria do Ministério de 50 de 2022, emitida pelo ministro Sachida, que faz a abertura do mercado para cargas menores a 500 kW, tá? Importante saberem a diferenciação do grupo A e do grupo B, né? Quando a gente fala do grupo A, está relacionado com média e alta tensão, né? Aqueles players que fazem consumo de energia, né, em média e alta tensão, e quando a gente fala aqui do grupo B, está relacionado com baixa tensão, vou explicar um pouquinho depois também, tá? Com a abertura agora em 2024, né, a gente passa a ter a possibilidade aí, né, de um potencial de mercado de mais ou menos em torno aí de 120 mil unidades consumidoras, né, e quando a gente fala de unidade consumidora, a gente está falando de fato aí, né, de comércios, né, empresas que podem fazer esse processo de migração. Aqui é importante saber, eles vêm por meio de representação, né, tem que contratar um player no mercado para fazer essa gestão de trabalho de todo esse processo, tá? Então, ele contratando isso, ele tem o direito a participar do mercado livre de energia e fazer a compra de energia nesse formato diferente do que é o tradicional, que é simplesmente receber diretamente da concessionária, tá? Então, a possibilidade aqui, né, a partir de janeiro 24, desse crescimento, e aí tendo uma noção, hoje a gente tem em torno de 35 mil unidades consumidoras na CCE, e a possibilidade de ter aqui mais 120 mil, né, sendo transacionado com dados aí em relação à CCE, né, e a vantagem é a oportunidade de prestação de serviço, tá?
Quando a gente fala da abertura de grupo B, a gente tem objeto de consulta pública, né, em definição aqui pelo Ministério, né, junto aí com a agência reguladora também, que é a ANEEL, que vai estruturar, né, vai regular a abertura para o grupo B. E aí, quando a gente fala do grupo B, está relacionado com players, né, que somos nós, né, o próprio cativo, na pessoa física, né, ter o direito aí a partir de 2028 fazer a compra de energia, não mais só da concessionária, mas poder fazer a opção da escolha de quem que ela quer comprar, tá? Importante recado, né, aqui provavelmente também regulado aqui, que a questão deve ser, né, por meio de representação, mas aqui quando a gente fala dessa abertura de mercado, a gente está falando de um potencial aí de 90 milhões, né, entre 85 e 90 milhões de unidades consumidoras, né, que terão a possibilidade de fazer esse processo de escolher uma representação e comprar energia, né, ter a opção de comprar energia de quem ele entende, né, ser o melhor, ser a melhor opção do mercado, tá? Então aqui um potencial muito grande aí, né, relacionado tanto com a questão de transação de dados, né, entre a CCE e esses players do mercado, onde podem surgir aqui, né, a prestação de serviços relacionadas com essas informações, tá? Agora eu vou passar a palavra, né, para falar um pouco aí da nossa plataforma de integração, né, vou passar a palavra ao Fernando Campos e ao Evandro, né, que farão a condução aqui referente à questão da plataforma de integração e depois a gente vai dar um exemplo de fato aqui, né, relacionado com as APIs na prática, tá? Vamos lá. Obrigado, Felipe. Bom dia, pessoal. Antes de tudo, peço desculpas por não abrir a câmera. Ontem eu passei por um procedimento cirúrgico e para não tirar o foco da apresentação, eu descobri hoje de manhã que eu não sou bom em fazer curativo, então vamos manter o foco na apresentação, tá? Bom, como o Felipe falou, meu nome é Fernando, eu faço parte da área de arquitetura de sistemas aqui da CCE e vou passar para vocês um pouco sobre o que é a nossa plataforma de integração. O Molina já antecipou um pouquinho ali no começo. A plataforma de integração é o nome que a gente deu para o nosso produto de barramento de serviços da CCE. A gente tem ela funcionando ali há uma década já. E desde o começo desse projeto, lá 2012, 2013, como o Molina comentou, a CCE já previu um aumento exponencial no fluxo de informações que a gente tem no mercado de energia elétrica, né? O que o Felipe apresentou para vocês aqui agora de pouco, essa abertura de mercado, ela tem um potencial de atingir virtualmente todo o mercado de energia elétrica no Brasil, não só o mercado livre, mas também o mercado residencial, né? Então, vocês viram ali que a tendência de aumento grande de oportunidades de negócio, né, de tecnologia. E a plataforma de integração, como barramento de serviços, ela provê isso para a gente, né? Uma plataforma business to business, né, para a gente poder ter essa escalabilidade no mercado. A gente focou lá no começo em entregar alguns serviços que possibilitavam uma operação mais dinâmica, né, focando mais em interações com integração sistêmica, menos interações em tela. Esse uso vem aumentando ao longo dos anos. Pode passar, Fê? Bom, e o benefício da plataforma de integração, obviamente, a gente tem uma redução de atividades manuais, você tem menos pessoas atuando em telas, interfaces de usuário, e você trazendo menos risco operacional, automatizando rotinas, né? Você podendo conectar lá o seu back-office, o seu sistema de gerenciamento de contratos, de medição de forma sistêmica, né? Colocando as pessoas para atuarem em atividades que realmente geram valor e não apenas atividades manuais repetitivas, né? Isso traz, obviamente, mais agilidade na qualidade da integração, você tem uma troca de dados mais confiável, né, mais rápida entre o CCE e os participantes de mercado, e ela acaba sendo uma fonte de dados e informações do mercado de energia. A gente se torna, com a plataforma de integração, a gente reforça esse hub de informações que a gente tem para o mercado, né? Um pouco de números, né, da plataforma de integração, a gente teve só no ano de 2022, 250 milhões de acessos feitos na plataforma, entre consultas de informações e registros de informações também, né, números que eles vêm aumentando ano a ano, né, de maneira também exponencial. A gente tem
mais de 30 serviços ou operações, né, dependendo do ponto de vista, expostas à plataforma hoje. Então, através da plataforma de integração, a gente consegue coletar informações dos ativos de medição, dos cadastros, dos contratos, relatórios de analytics, dados de medição, notificações de eventos, dados de preço, né, do PLD, dos pontos de medição que estão mapeados aqui na CCE. Enfim, a lista é grande e a lista ela vem constantemente aumentando, tá? Então, aqui é apenas um pequeno extrato. Eu deixo para vocês aqui a dica de vocês, quem tiver com o celular fácil aí o QR Code, você pode acessar o portal da CCE e ter a lista completa dos serviços. Na verdade, desculpa, esse link ele vai apontar para vocês para um Postman, para quem é mais familiarizado aí, né? Um Postman ele vai ter a listinha lá dos serviços com exemplos de chamada de entrada, saída. É um pouco mais técnico, mas aqui o fórum acho que vai se identificar bem com isso, né? Bom, serviços aqui, eu estou considerando serviços do cunho operacional, transacional, envio de informações, coleta de informações para o dia a dia, mas a gente também tem um bloco de informações que são providas para serviços de BI, de dados, de analytics, né? Então, a gente tem um conjunto de serviços analíticos, tá? Que são disponibilizados também via serviço. O QR Code na tela aí, ele contém um PDF com a lista completa também, ela é dinâmica, tá? Então, ela é volátil, quem quiser acessar ali e guardar o link, tá? Entre outras coisas, a gente tem dados dos ativos que foram gerados, que foram contabilizados, contratos, liquidação financeira, receita de vendas, são resultados das informações que são coletadas, são manipuladas e geradas pela CCE durante a contabilização e liquidação, tá? Então, são os dois tipos de informações que a gente tem. E também já andando um pouco na nossa estratégia de expansão de integração de aplicações, nesse ano a CCE também disponibilizou um novo produto que é o portal de dados abertos. É um portal seguindo padrões de mercado de Open Data, né? A gente usa a plataforma Secam ali como framework de exposição de dados, né? Então aqui a gente tem todos os dados públicos que estão aqui na CCE gerados ou armazenados, né? A gente já tem ali mais de 71 conjuntos de dados, de datasets expostos, e essa lista também tende a aumentar bastante agora em 2024, né? Aqui também um pequeno resumo, a gente tem dados de geração, de contrato, de encargo, de consumo, e aqui o foco, obviamente, é muito mais para análise e ciências de dados, não só do mercado, mas aqui também da sociedade como um todo, tá? Então, também deixo aqui mais um QR Code para quem quiser conhecer mais sobre o nosso portal de dados abertos. Bom, a plataforma ela foi disponibilizada, como a gente comentou, já há um bom tempo, a gente usou protocolos e padrões de mercado para exposição de serviços, a gente está usando lá protocolo SOAP, REST, autenticação com HTTPS, a gente tomou esse cuidado de não aplicar nenhum conceito que pudesse criar algum tipo de restrição tecnológica, né? Mas a gente sabe que tem muito que evoluir, a gente sabe que tem muito que agregar ainda no produto. Como a Molina também mencionou no começo, a gente está com essa consultoria, o projeto já está acontecendo para a gente evoluir a nossa plataforma para um novo modelo de negócio, uma nova integração, né? E essa evolução também parte pela necessidade de a gente ampliar possibilidades de negócio. Aqui a gente traz apenas um exemplo, né? Como o Felipe comentou lá atrás, a gente tem uma média de 96 mil contratos de energia registrados por mês na CCE, né? Esse volume de dados, a gente fez uma observação ali no primeiro semestre, pré-projeto, para a gente poder direcionar nossas ações. A gente identificou que 78%, né, das ações de contratos feitas na CCE ainda são feitas através de ações em tela, ações manuais em tela, com formulário, com telinha, né? Os outros 22% aí, mais ou menos, são feitos através de ou uma importação em lote, que a gente tem também via tela, mas é uma importação em lote, ela possibilita ali um ganho operacional, mas ainda assim com uma ação manual, né, da parte do nosso associado, do agente, e apenas ali 10,5% são ações feitas através de uma integração sistêmica mesmo, né? Então a gente percebe um potencial de crescimento aqui muito grande, embora a gente esteja observando aí, como a gente traz uma média de 70% de crescimento nos últimos 4 anos, ainda há muito espaço, né? E aqui oportunidades de negócio e de
de tecnologia para todos nós e para vocês também que estão aqui com a gente hoje poderem observar essa oportunidade aqui dentro da CCE do mercado também, tá? Bom, como a gente trouxe no começo, a gente tem hoje na CCE cerca ali de 211 agentes. Lembrando, quando a gente fala agente, a gente está falando das empresas associadas à CCE Mercado de Energia. A gente tem aqui desde grandes geradores de energia até comercializadores, consumidores de pequeno e médio porte. Tá? A gente tem uma gama muito grande de empresas das mais variadas origens e indústrias, tá? Mas vejam que são 211 de um total de 15 mil agentes. A gente tem muito potencial aqui, né? Sendo que aqui a gente tem um número importante que 10 desses 211 agentes representam 64% das transações do mercado. Então a gente tem ali poucos agentes ainda com muito consumo, alguns agentes com uso ali um pouco mais tímido, né? Fora os que ainda não usam. De novo, muita oportunidade aqui de negócio para todos nós, né? E nesse potencial, né, que a gente está falando de crescimento, como a gente está falando aqui, a gente tem cerca de 15.123 agentes associados à CCE hoje, mas apenas 1%, 1,5% acesso à plataforma. Importante salientar, um termo que o Felipe comentou no começo, né? Na CCE existe a possibilidade da representação operacional. Por exemplo, um shopping center, um data center, uma empresa que não é do ramo de energia, mas se adere à CCE, ela procura, às vezes, empresas especializadas no setor para representá-la aqui dentro, né? Então, existem muitas empresas que podem precisar de um apoio tecnológico, uma ajuda tecnológica, até para poder reduzir o operacional e ter mais escalabilidade em negócio, tá bom? Bom, o nosso futuro, né? O que a gente prevê para os próximos meses, para os próximos anos da CCE? A gente tem essa estratégia de concentrar a utilização dos serviços da CCE através de APIs. A gente traz aqui o exemplo do portal de dados abertos, né? Eu esqueci de comentar até. O portal ele tem lá a possibilidade de você baixar datasets no formato CSV, mas também através de uma API pública, tá? Então a gente está com essa estratégia, com esse direcionamento muito forte, tá bom? A gente vem aqui tentando mapear jornadas, disponibilizando novos serviços, né? Ao longo dos meses, agregando mais valor para os nossos associados, né? A gente vem desenhando parcerias e conexões, e esse evento com vocês aqui é um exemplo disso. A gente quer se aproximar cada vez mais de desenvolvedores para criar novos mercados, né? E de uma forma geral, a gente imagina a plataforma estruturando toda a operação e administração dos dados da CCE para o mercado, para os nossos agentes e para a sociedade como um todo, tá? Bom, e parte desse futuro, a gente passa pela abertura do mercado que o Felipe brevemente explicou para a gente aqui, né? A gente, hoje, dezembro de 2023, a gente tem ali apenas empresas que têm um consumo de energia alto. Quando a gente fala ali de 500 kW, é muita energia, é muito dinheiro, é uma conta de energia alta, né? Então, a gente tem ali 15 mil empresas do Brasil associadas à CCE. Com a abertura de mercado, a expectativa é que as barreiras sejam quebradas, né? A régua vai descer um pouco mais, a gente vai ter uma expansão cada vez maior de empresas atuando no setor, informações sendo trafegadas e a necessidade cada vez mais de integração de sistemas de tecnologia de processamento de dados, né? Ao longo ali do segundo semestre, a gente realizou um piloto onde a gente fez uma experimentação junto com a CPFL, né, para poder avaliar, do ponto de vista de tecnologia, como que a gente poderia se preparar para essa abertura de mercado, né? E dentro desse piloto, a gente fez alguns experimentos, a gente focou principalmente em integração sistêmica, em expor APIs, já também vislumbrando algumas melhorias para a nossa plataforma de integração, tá? E o que a gente vai fazer com vocês agora aqui é apresentar como que a gente fez esse piloto, como que ele tecnicamente foi feito, né? E já para vocês também dando um pequeno spoiler, digamos assim, de como a gente pretende viabilizar, a gente CCE viabilizar essa abertura de mercado. E aqui a gente conta muito
com a atuação de empresas de tecnologia, tanto as que já estão atuando no setor, quanto as que pretendem atuar no setor, para a gente poder ter essa expansão de uma maneira bem tecnológica, bem inteligente, né? Bom, para poder explicar para vocês como que foi feito esse experimento, esse piloto, o que a gente tem para apresentar, eu passo a palavra para o Evandro Borges, que vai poder explicar melhor para a gente. Obrigado, Fernando. Bom dia a todos. Sou Evandro Borges, da equipe de arquitetura da CCE, e eu vou trazer um pouco para vocês aqui, né, de como que nós fizemos esse experimento, né, como o Fernando bem introduziu aí. Antes da gente passar aqui, né, pelas explicações, vale a gente fazer alguns alinhamentos aqui, né? Toda a apresentação daqui para frente, ela foi baseada numa ferramenta de mercado, né, que nós utilizamos aqui no experimento, que é o Postman, tá? Então, tem a URL aí, caso vocês não conheçam, né, para fazer o download, mas nada impede também que vocês possam usar outras ferramentas de mercado que vocês têm mais familiaridade, né? Então, o Felipão vai dar um enter aí. Aí tem alguns exemplos de ferramentas, né? SoapUI, Catalon, Swagger, enfim, tem várias outras aí que vocês podem utilizar também para fazer os testes com as APIs. Beleza? O primeiro passo aqui, né, da utilização da APIs é vocês importar na ferramenta de vocês a nossa especificação, que nós expomos lá na nossa plataforma. Então, a gente utilizou um padrão de mercado no OpenAPI na versão 3, né? Ele traz uma documentação de todas as APIs, do formato dos campos, formato de envio, né? Então, uma vez que vocês importam essa URL, né, que nós colocamos aqui, e também a gente vai disponibilizar depois essa documentação, né? Vocês vão conseguir utilizar normalmente. Vocês importam eles na plataforma e ele já vai carregar na sua ferramenta uma estrutura de APIs que nós utilizamos no experimento, tá? Então, trazendo aqui um exemplo do Postman, então você clica ali no file, vai em import, né? Ele vai abrir esse pop-up e aí basta copiar essa URL dentro dessa caixinha, você já vai conseguir trazer toda a especificação de todas as APIs que estão disponíveis para utilização ali na parte de fundo ali, né? Aí eu vou passar por cada uma delas aqui para mostrar para vocês. Para fazer o uso das APIs, nós disponibilizamos alguns tokens, tá? Esses tokens, qualquer um que vocês escolherem, eles vão funcionar. A gente teve o cuidado aqui, né, de não identificar a pessoa que está utilizando, não era o objetivo, mas era mesmo para vocês sentirem como que vai ser futuramente, né? Cada agente, cada empresa vai ter uma identificação, vai ter a sua credencial, e com ela vocês vão conseguir fazer o envio dos dados aqui para a CCE, tá? O envio, a consulta, a operacionalização que vocês entenderem na empresa de vocês, tá? Então, para fazer os usos das APIs, vocês vão ter que pegar um token desse e colocar na aba de autorização. Aqui embaixo tem um URL de uma documentação, tá? Depois a gente lá no final vai disponibilizar para vocês um QR Code, onde vocês vão acessar diretamente ela e lá vai mostrar também o passo a passo de tudo que eu estou falando aqui para vocês, tá? Beleza, Felipão? Beleza, aí uma vez que vocês importaram, né, a especificação, para cada API que vocês forem fazer o envio, na aba Authorization vocês vão ter que escolher um token do passo anterior e colocar aqui na opção Value, né? Então, todas as APIs de post, de get, da medição e do varejista, vocês vão ter que pegar o token, copiar e colocar aqui, tá? Como eu disse, né, não precisa, você pode escolher qualquer token ali, não vai ter problema, tá? Tem que funcionar. Para cada API, aqui no caso, né, a gente disponibilizou
4 APIs para a gente fazer o envio das informações, né? Aqui falando um pouco das APIs de medição, a gente vai ter ali o campo de código da unidade consumidora, o código do agente da distribuição, qual submercado que aquela distribuidora está alocado, e vai ter uma collection de consumo, né? Onde vai ter data início, data fim. Nós colocamos nesse formato porque não tem a regulação ainda, né? Para ficar flexível. Então, o data início, né? Pode ser um horário de 5 minutos, sei lá, de 15 minutos, de 1 hora. Então, para realmente ficar flexível, baseado na determinação da ANEEL. Tá? E o consumo em quilowatt-hora. Então, essa API aí de envio de medição é a API de post, que eu vou falar mais para frente. E para consultar, terão 3 campos ali, né? Então, tem o código do agente da distribuição, onde ele vai estar no path da URL, que é um campo obrigatório, e o data início e data fim, né? Aí vocês podem escolher o range que vocês preferirem, tá? E aí também vai ter um campo ali opcional, que eu vou mostrar mais adiante também. Então, essas duas APIs, elas são as APIs de medição, e o próximo slide a gente vai falar das APIs do varejista, né? Que ele vai informar o código da unidade consumidora, onde ele vai alocar aquela unidade consumidora para um perfil que ele vai querer contabilizar aqui na CCE, e também o código do agente de distribuição. Tá? Esse daí, essa API de envio dos dados varejista é a API de post, e depois, consequentemente, nós temos a API de consulta dos dados do varejista, onde você passa o código do perfil varejista na própria URL, né, no path. E também a gente deu a opção de fazer a consulta pelo código da unidade consumidora, né, de forma opcional também. Eu vou demonstrar mais adiante. Então, essa daí são as duas APIs para manipulação dos dados do varejista. Beleza, então aqui nós temos um exemplo, né, de envio dos dados de medição. Então, no passo anterior, né, é pegar o token, colocar na aba Authorization, e aqui é a API de post, né, do envio da informação. Então, você vai na aba de body ali, e aí tem o código da distribuidora, o código do varejista, e nós vamos ter uma collection de medições, né? Tem um consumo em quilowatt-hora, data início, data fim, que é, que é o dado daquele consumo, né? Que pode ser em minutos, em horas, enfim. Por enquanto não tem uma determinação, mas no experimento nós já deixamos flexível para que vocês possam fazer os testes de vocês. Submercado e o código da unidade consumidora. Esses valores do código da distribuidora, do varejista, nós temos um range que nós criamos, uma carga inicial, e que nós vamos informar mais adiante, e vocês vão poder utilizar também, tá? Mas o formato de envio é esse, né? E o próximo slide vai falar da consulta, onde no path você passa ali o código da unidade, do agente de distribuição, né? E aí tem os campos que são obrigatórios ali embaixo, no param, que é o data início e data fim, né? E como opcional, também você pode informar o código da unidade consumidora, tá? Essa daí é a API de medição, né? Que vai fazer a listagem, né? A pesquisa, que é a API de GET. Beleza, Felipão? Agora, para finalizar, falando aqui das APIs do varejistas, ela é mais simples, né? Ela tem menos campos para envio. Então, da mesma forma, na aba Authorization, coloco o token, eu venho aqui na aba de body e vou passar o código da distribuidora, o código do perfil varejista e o código da unidade consumidora. Tá? Então, esses valores também, vocês vão poder enviar qualquer um valor que vocês interessarem, né, que vocês preferirem, mas também a gente vai dar a opção que nós fizemos uma carga inicial, que vocês poderão usar, tá? Para fazer uma consulta mais elaborada, né, com mais carga, paginação, enfim. Vocês podem fazer o teste de vocês.
Essa daí é o da consulta, onde você passa no PEF o código do perfil, que ele é obrigatório, e aí, como opcional, também você pode informar o código da unidade consumidora. Maravilha. Aqui são os ranges, né, que foram criados para que vocês possam fazer uso. Então, o código perfil varejistas de 200.000 a 200.233. O código do agente distribuidor de 300.000 a 300.233 e o código da unidade consumidora de 500.000 a 500.350. Essa carga ela foi feita de forma experimental, então esses códigos não representam nenhum perfil, nenhuma distribuidora e nenhuma unidade consumidora, tá? É justamente para a gente validar o conceito e o uso das APIs, tá? Acho que da minha parte é isso. Eu vou deixar aqui para o Felipão, se ele quiser acrescentar alguma coisa dos ranges ali, fique à vontade, Felipão. Devolvo a palavra para você. Obrigado. Eu acho é isso mesmo, né, Evandro? Acho que só aí, né, complementando a informação, né, a gente procurou deixar a carga disponível, né, justamente para também fomentar o uso do dado, né, para facilitar a questão do uso, da consulta, dessa conexão. Eu acho que é uma importante menção, né, relacionado com esse exemplo de APIs na prática, né, que foi o experimento que a gente fez, inclusive para a questão da abertura de mercado. A resolução saiu essa semana, né, a gente deve evoluir ainda para a definição da regulação, e essas APIs provavelmente, né, a evolução dessas APIs que a gente construiu já dentro da estrutura do experimento, né, de acordo com a resolução que a gente tiver determinada, ela deve ser de fato o canal, né, definitivo aqui para toda a questão do envio e consulta de dados, né, relacionados com essa parte da abertura de mercado, né. E aí, remetendo, né, ao início da apresentação, quando a gente fala, né, que a gente começa a abrir a partir de 2024 agora para alta e média tensão, né, a entrega do dado e a consulta desse dado de medição passa a ser por esse formato, né, e depois lá na frente também, quando houver a abertura, de mercado relacionado com o cativo, né, e aí a questão exponencial de oportunidade de volume de transação de dados, né, devido ao caráter da opção, né, aí fazendo a similaridade com o mercado de telefonia, né, também quando houve abertura, a escolha, né, da sociedade por fazer opção de quem quer fazer o uso do serviço, né, então deve, crescer, né, muito aí a questão relacionada com a parte de transação de dados, tá, gente? Falando um pouquinho aqui agora, né, sobre dúvidas e perguntas, né, a gente abre para o grupo, para o fórum, né, para a gente responder as questões relacionadas com, dúvidas, né, que vocês tenham aí em relação a tanto da apresentação, quanto também de outras questões aí, tá. Fala, Carlos, bom dia. Ah, bom dia, pessoal. Bom dia. O Carlos da Witch aqui. Eu queria perguntar para vocês só com relação a o cadastro da varejista. Quando ela vai cadastrar uma nova unidade consumidora enfim, sobre sua representatividade, Uhum. vocês pensaram em algum mecanismo que vai indicar se a varejista tem ou não a permissão para determinar que certa unidade consumidora agora pode solicitar que a UC comece a fazer parte da comercializadora? Vocês pensaram em tokenizar isso também? Vocês já pensaram em alguma maneira de algum mecanismo que faça com que isso aconteça, né? Que você garanta que a varejista possui todos os cadastros que permitam ela de solicitar a representatividade de uma determinada UC? Carlos, como a gente trouxe, né, essa estrutura de ambiente que a gente fez para experimentação, né, ela tinha o mínimo de informações ali, né, que era justamente o que a gente queria fazer no experimento, né, que a gente conduziu com a CPFL, era validar se de fato, né,
o recebimento dos dados, né, esse mecanismo tecnológico, ele era viável e também validar, né, questões relacionadas aí com a adaptabilidade da regra, né, em caráter experimental. Essas demais funcionalidades, né, a gente vai precisar fazer o vínculo com a regulação, tá, Carlos? Então depende um pouco do que vem da regulação, né, do que for determinada. E a intenção é sim, né, a gente ter questões de camada de segurança, né, que façam validações, né, como por exemplo, né, aquele varejista passa a representar determinada unidade consumidora, né, e para ele trazer a representação, né, para fazer parte da gestão do portfólio dele, né, em algum momento vai ter que ter uma validação, uma aprovação, né, de fato da distribuidora, né, que está saindo debaixo da distribuidora, né, a carga está saindo do A indo para o B, vai ter a necessidade de ter essa validação, tá? E a ideia aí também, né, o que a gente vai aguardar a regulação para evoluir essas estruturas é que a gente tenha todo esse mecanismo aí nesse formato comentado, tá? Respondi a dúvida, Carlos? Tá, beleza. Então, basicamente, aguardar a resposta da regulação para que a gente consiga avançar nesse tópico, né? Isso, nesse momento sim, tá, Carlos? E a ideia Tá é, bom. de acordo com as funcionalidades, né, de acordo com o processo estabelecido que a gente tiver dentro dessa estrutura, a gente vai evoluir para construir esse mecanismo para atender a regulação, tá? Tudo Tá bem? bom. Beleza. Valeu, Felipe. Disposição, Carlos. Mais dúvidas, gente? Perguntas? Vinícius? Opa, bom dia, Felipe. Bom dia, tudo bem, Vinícius? Tudo jóia. O Marcelo falou aqui no chat, tinha perguntado do uso do certificado, e ele falou que vocês estão modernizando, trocando o uso desse certificado pelo mecanismo baseado em token. Aí eu queria saber se futuramente a gente vai continuar precisando revisar esse certificado, né? Renovar eles para poder continuar usando a plataforma de integração. E outra, vocês disponibilizaram 5 tokens. Eu queria saber se esses 5 tokens são disponíveis para todos os agentes ou é uma medida temporária para a gente poder acessar a API nesse primeiro momento. Eu vou passar a palavra para o Fernando, né, ou para o Evandro responder a questão, mas em relação ao token, tá, Vinícius? Ele é para esse ambiente experimental, ele é para todo mundo, tá? A gente criou, né, o token em caráter de uso, né, para esse ambiente, então você pode pegar qualquer um daqueles 5 tokens e fazer o uso, tá? É uma autenticação simples ali, básica, né, para que você faça o uso, os testes no mecanismo, porque é um ambiente experimental, tá? Tá bem. Fê, eu vou tentar ajudar a responder também aqui o Bora, Fê. Vinícius. E aí aproveitar, eu vi no chat, tem várias perguntas também relacionadas aqui ao certificado, né? Qual que é a nossa estratégia, tá, pessoal? Então, hoje, para você utilizar a plataforma de integração, você precisa adquirir, você é empresa, né, agente da CCE, tá? Você precisa adquirir um certificado digital do tipo SSL e poder fazer a submissão do certificado da chave pública no site da CCE, para que a gente possa fazer a conexão com a autenticação mútua SSL, na O2SSL, tá? Eu até vi alguém pedindo aqui se a gente puder demonstrar. A gente não consegue demonstrar, tá, gente? Porque a gente precisaria de um acesso no ambiente de operações lá que represente um agente SSL, que a gente não tem, e a gente também precisaria de um certificado válido, né? Que a gente não tem, precisa comprar um certificado válido, tá? Mas eu vou colocar no chat aqui um link com um tutorial de como fazer isso, tá? Tem lá um passo a passo escrito para vocês poderem consultar, tá? Qual que é a nossa estratégia para os próximos meses? A gente adotar nesta solução aqui de APIs, na evolução da plataforma, na solução da abertura de mercado, a autenticação através de tokens, tá? Isso não quer dizer que a gente vai decomissionar instantaneamente a solução do certificado, porque a gente tem 211 agentes conectados na CCE que precisariam fazer adequações sistêmicas do lado deles, né? Então a gente quer fazer a gente vai planejar ainda como é que vai fazer isso, talvez um phase out de uma solução para poder migrar para outra. A gente vai ter que fazer um plano aqui de ação com todos os clientes já conectados, mas sim, nossa estratégia é reduzir o uso do certificado e tendenciar o uso do token como autenticação, tá? Sobre os tokens no ambiente de operação do experimento.
Como a gente quis fazer um experimento com a CPFL, a gente queria experimentar tecnicamente a solução e também a regra, a gente também usou esse experimento, esse piloto, para validar uma regra de negócio de agregação nova para a CCE para o mercado. A gente não focou na segurança, porque a gente tem a segurança estabelecida, então ali, quando eu falo segurança, eu falo permissão de acesso, né? Então a gente criou tokens genéricos, tá? Para todos aqueles 5 tokens ali, eles não representam de forma alguma uma empresa ou outra especificamente, tá? Então qualquer um pode usar qualquer um daqueles tokens para poder acessar os dados, consultar, de repente quiser fazer uma brincadeira de mandar uma medição, tá? A gente só reforçou para os agentes e reforça para vocês que ali são dados, devem ser, a gente recomenda pelo menos, né, a utilização de dados fictícios. Porque como a gente tem um ambiente experimental aberto, é o ideal que a gente não compartilhe dados de negócio ali, tá? Gente, espero ter respondido. Se não respondi, vocês levantem a mão. O Fernando, acho que Obrigado, faltou uma. Carlos. Imagina. O Fernando, acho que faltou uma resposta aqui do Lucas, que tem a ver com o portal de dados abertos. Ah, deixa eu ver, não vi ela. Sobre os dados abertos, vamos ter disponibilização do histórico dos conjuntos de dados. Todos os conjuntos que cliquei só têm dados a partir do segundo semestre de 2023. Tá bom, Lucas. A estratégia nossa inicial ali foi a gente disponibilizar os dados a partir de agora, quando a gente está começando os dados abertos, né? Os dados históricos você consegue consultá-los através do que a gente chama de Informercado, que foi a maneira que a CCE adotou historicamente para fornecer dados por mercado. A gente não fez a carga histórica no portal de dados abertos ainda, porque a gente queria primeiro iniciar essa nova vigência ali. E a gente está avaliando o feedback do mercado para ver qual que é a melhor estratégia. Por enquanto, a gente está apenas a partir do meio do ano, a partir de 2023 para frente com os dados lá, tá? Eu vou aproveitar que eu abri o microfone, eu Constantino, eu não sei se você quer parar a apresentação ou... Só vou aproveitar que eu abri o microfone para deixar claro, acho que tem algumas perguntas aqui. Vai em frente, Zé, você está fazendo a gestão aí, né? Do processo aí. Bora lá. A apresentação vai ser disponibilizada, né? Que é uma das perguntas que apareceu aqui. E no final a gente põe aqui no chat. E tem o Constantino vai passar aqui também os caminhos onde vocês conseguem andar, ver tudo isso. Mas só para deixar claro, a gente está aqui numa conversa para falar de todas as nossas APIs. E a gente tem 2 momentos. O momento das APIs que já estão no ar, que são essas que a gente mostrou ali, o que já existe, e tem essas que a gente fez do piloto. Elas foram um experimento que a gente fez e que a gente só vai ter a definição mesmo com a implantação do projeto, tá? A gente entende aqui que no primeiro semestre a gente já deve estar, o Molina respondeu aqui, no primeiro semestre nós já estaremos desenvolvendo algumas coisas e vocês vão poder ir experimentando essas evoluções, mas são 2 momentos diferentes, tá? Existem as APIs que são do que já está no ar, né, do mercado do atacado, e as APIs que serão desenvolvidas para o mercado do varejo, que é essa que a gente está colocando aí para vocês como o experimento que a gente tem e dando o exemplo do que a gente já construiu para fazer os nossos testes. Então, só para distinguir, tá? São coisas diferentes. Era isso. Mais alguma pergunta, gente? Apareceu mais uma pergunta aqui, Essa né? gravação vai ser disponibilizada. Será, gente? Eu vou falar no final, tá? Acho que é importante aí vocês saberem também, a gente está soltando uma pesquisa no Forms, né, com algumas perguntas justamente para saber aí, né, o resultado dessa apresentação, desse conteúdo, desse material, né, se de fato propiciou aí, né, questões relacionadas com parte de negócio, né, então vai surgir algumas perguntas no chat aí ao longo desses esclarecimentos, tá, gente? Ô, Fê, tem 2 perguntas aqui, ó. Vamos lá, é isso que eu estava vendo aqui, né? Uma está de usuário desconhecido. Será permitido acesso às APIs para desenvolvedores que não estão ligados a um agente da CCE? A resposta é sim. Para esse experimento a gente deixou aberto, tanto que os 5 tokens ali, eles são genéricos, como eu comentei, então qualquer um pode acessar. Lembrando, né, pessoal, como é um ambiente de experimentação, é um ambiente de laboratório,
a gente não tem dados reais e também não é um ambiente com capacidade produtiva também adequada, tá bom, gente? Então, ambiente de experimentação apenas para avaliar a regra de negócio, tá bom? E tem outra pergunta aqui do Eric Nascimento: as APIs que já estão no ar continuarão no ar de forma como estão disponíveis ou haverão modificações? Olha, Eric, em algum momento, como é um ambiente, de novo, de laboratório, em algum momento a gente vai ou alterar ou decomissionar esse ambiente, porque a gente vai entrar no modo de projeto para começar a viabilização da abertura de mercado definitiva, tá? Como o Felipe comentou, a gente tem uma questão regulatória agora, tem todo um processo a se seguir no ambiente regulatório para definir as regras de negócio, né? A gente tem que agora elaborar os nossos procedimentos aqui de comercialização, a regra do jogo vai ser escrita, né? E à medida que os requisitos funcionais de negócio forem sendo elaborados, a gente vai ter que adequar as APIs, obviamente, tá? Então, provavelmente a gente vai trabalhar com ambiente de desenvolvimento aqui, talvez a gente decomissione, né? Mas, enfim, a gente não cravou uma data para isso ainda. Isso posto, é importante dizer o seguinte: as interfaces que a gente pretende disponibilizar no projeto, no novo ambiente, elas não vão fugir muito do que a gente está colocando ali, tá? O formato, o conjunto de informações, talvez as APIs elas fiquem um pouco mais elaboradas, talvez com mais campos, talvez com algumas regrinhas de validação ali por baixo dos panos, né? Mas ela não vai fugir muito disso aqui. Então, para quem tiver interesse já fazer algum tipo de experimentação, algum piloto, desenvolvimento, não vai fugir muito disso, tá bom, gente? Bacana, Fê. Temos duas mãos levantadas. A gente vai iniciar pelo Carlos aqui, que levantou a mão primeiro. Carlos Huesta. Bom dia, Carlos. Tudo bem? Bom dia, pessoal. Tudo bem? Está me Bom ouvindo? dia. Te ouvindo perfeitamente, Carlos. Obrigado. Então, a minha sugestão, achei muito bom aí o piloto que vocês montaram. Parabéns por isso. E queria sugerir levar um pouco desse exemplo para as APIs antigas. Existe uma série de operações que a gente implementa, registro, ajuste, uma série de operações que a gente implementa, que seria muito importante talvez ter um sandbox aí com dados fictícios para poder fazer a operação de ida e volta, que muitas vezes a gente não consegue fazer isso porque não tem a contraparte, não tem o agente contraparte, sabe? Então, seria importante fazer isso. Eu acho que seria um upgrade importante aí para o mercado, para os desenvolvedores. Obrigado. Perfeito, Carlos. Fê, Zé, querem comentar um pouco a respeito? Acho que aqui tem também, né, Carlos, aproveitando a oportunidade, né, acho que a questão do portal de dados abertos também já possibilita, né, são informações públicas, possibilita ali também o uso, né, a questão da integração, tá? E aí, a respeito desse comentário, a gente já tem pensado, né, numa estruturação relacionada com esse sandbox, tá, Carlos? A gente deve ter novidades aí, futuramente aí a respeito desse tema, né? E a gente volta a falar, né, com o mercado em relação à questão, tá? É isso, Felipe. Excelente. Obrigado. Pode falar, Fernando. Pode falar, Não, Fernando. não, Carlos, até para dar transparência para esse assunto para todos, né? Quando a gente implementou a plataforma de integração no início, lá há 10 anos atrás, a gente tinha um ambiente muito parecido com isso que você está comentando, né? Sobre ter um ambiente de sandbox para os fornecedores, né? Com dados ali, obviamente, fictícios, mascarados, né? Para você poder fazer um desenvolvimento. A gente recebeu do mercado um pedido para que a gente pudesse disponibilizar esse ambiente com dados reais, porque os agentes do mercado eles precisavam fazer validações de negócio, né? E assim, a complexidade do negócio do mercado de energia é tão grande que às vezes é difícil você trabalhar com dados fictícios e com regras reais, né? Então essa é a nossa dificuldade. Então a gente mudou um pouco a estratégia alguns anos atrás, trabalhando com sandbox focados para os agentes, tá? Mas a gente entende que essa necessidade agora de você ter um sandbox mais agnóstico às empresas, ele vem sendo ventilado por muitas pessoas há um bom tempo. Então, a estratégia nossa do projeto de evolução da plataforma de integração, e aí, independente da abertura de mercado, tá, gente? A nossa expectativa é que ao longo dos próximos meses a gente trace uma estratégia de como disponibilizar um ambiente para que a gente consiga ter um sandbox mais agnóstico, com dados fictícios, mascarados, enfim, como a gente
a gente pensar aqui, tá bom? Então tá no nosso roadmap falar disso, sim. Obrigado, Fê. Agora o Giovanni. Oi, Giovanni, bom dia. Bom dia, Tudo bem? Giovanni aqui da Cristal Soluções de Goiânia, somos parceiros aqui, fornecedores parceiros de soluções para Equatorial e Amazonas, e eu não sei se é o foco da apresentação, mas eu senti falta de algo assim mais prático, por exemplo, a gente não conseguiu acessar a plataforma, por quê? Porque, assim, primeiro foi uma dificuldade no início para sintonizar a questão do certificado, Uhum. e depois de certificado, a gente sentiu uma dificuldade na questão de definição de alguns parâmetros de consulta. Eu estou falando aqui, basicamente, o que a gente precisa acessar é DRI. Dentro do DRI, por exemplo, pegando um exemplo aqui, o sumário, e assim, a gente sentiu dificuldade como fazer essa consulta. Por exemplo, sumário, aquela primeira aba, qual que é o filtro que eu seleciono para a primeira aba? Qual o filtro que eu seleciono para que eu quero baixar o quadro 1? Então, assim, e alguns erros que dá, por exemplo, a gente aconteceu uns erros lá de rejeição por política, o que o agente tem que colocar do lado de lá para dar permissão. Então, assim, eu estava esperando algo assim, entendeu? Na apresentação, a gente entrar mais no post lá, você mostrar um exemplo, ó, vamos filtrar isso aqui, ó, vamos pegar o quadro 1, vamos pegar essa aba aqui, pegou o resultado, não, o resultado eu quero definir essas e essas colunas, não, então vamos fazer esse range, entendeu? Assim, eu senti essa necessidade, ficou da gente até marcar um encontro particular, assim, entre o agente e nós três, né, na época, mas assim, acabou que não aconteceu justamente para a gente fazer esse piloto, né? Fazer um pilotinho usando os dados do próprio agente, nesse caso, para poder fazer esse tipo de consulta, mais direto ao ponto, entendeu? Foi essa a dificuldade que a gente está passando aqui. Só queria pontuar esse detalhe, assim, eu não sei se tem mais gente aqui que teve esse tipo de problema, às vezes, né? Eu estou vendo aí que algumas pessoas já estão utilizando, tal, mas a gente está com esse início ainda, tentando ultrapassar essa barreira inicial, entendeu? Ô, Giovanni, tudo bem? Tudo jóia. Giovanni, eu sou aqui um dos responsáveis pelo time que desenvolve na plataforma, né? E pelo que você disse aí, vocês hoje já está ligado a um agente de mercado, né? Diferentemente do que o Fernando falou ali, a gente tem um ambiente para quem hoje é agente. A gente está aí pensando em evoluir isso para quem hoje não é agente, até porque esse webinar aqui também foi pensando em aí desenvolver novos parceiros, né? Uhum, Então, Giovanni, assim, ó, para te dar um caminho agora, né, para você não sair daqui sem resposta, pede para esse agente abrir um chamado e se vocês puderem marcar sim essa consulta que você falou acompanhada, uhum, porque hoje a gente tem especialistas aqui que conseguem te ajudar nessas questões, tá? De uma maneira mais direta. A gente pode pensar também em um evento para falar só sobre relatórios e coisas do gênero, mas para te dar resposta para agora, né? Se você tem a necessidade agora, através do agente você consegue abrir lá um chamado na nossa central e a gente marca uma questão para tirar todas as dúvidas necessárias. A gente tem sim um projeto, né, que nem o Molina falou, o Fernando reforçou, a gente está aí com um projeto de modernização da nossa plataforma de integração e deverão vir novidades para o próximo ano. Ela não é imediata, e esse projeto que a gente deve lançar aí com essa nova regulação, ela vem um pouco já aproveitando, né, as coisas que a gente já vem estudando, então por isso que ela está vindo um pouco mais moderna. E aí já com um ambiente de experimentação, e ela realmente veio diferente porque a gente entendeu essas necessidades como a que você trouxe. Nesse momento, acho que é o único jeito de eu te ajudar é via a gente, tá? Não, tá ótimo, a gente vai providenciar, tá certo. Então, Eu obrigado. agradeço, então. Obrigado, Giovanni. E muito importante você trazer o ponto de vista, né, a questão aqui, para que a gente consiga te auxiliar também da melhor forma possível, tá? Pessoal, Não, mais perguntas? Fala, Giovanni, perdão. não, só tava agradecendo. Obrigado. Obrigado. Tchau. Mais dúvidas, gente? Perguntas? Ó, Fê, tem uma aqui do
um usuário desconhecido aqui, algum plano de modernização das APIs? Acho que a gente comentou um pouquinho já, mas para reforçar, né, pessoal, esse projeto que está em andamento agora de modernização da plataforma, a gente está nesse momento agora definindo a nova arquitetura de referência, definindo alguns padrões e direcionadores aqui da nossa arquitetura. Nos próximos meses definir ali um modelo de negócios, de APIs, e aí a gente vai olhar para o que a gente já tem hoje exposto de APIs e serviços e analisar qual que é a melhor abordagem para elas, tá? Então, a gente tem sim uma intenção de modernizar as APIs. Esse plano a gente vai definir nos próximos meses, tá? Se a gente vai modernizá-las, se a gente vai criar novas, enfim, é isso que a gente vai definir agora. Obrigado, Fê. Tem mais uma mão levantada, tá como convidado da Energy Simple aqui. Bom dia. Alô, bom dia. Bom dia. Bom dia, Thiago Bruno da Energy Simple, tudo bem? Tudo, Thiago, e você? Tudo certinho. Primeiramente, parabéns aí pela plataforma de integração. A gente usa ela já há muitos anos, tá? Tá funcionando perfeito aqui, então de parabéns mesmo. Obrigado. A minha dúvida no momento, eu não sei se vocês vão conseguir responder agora de imediato aí, mas é uma situação que a gente tem pego agora nos últimos meses aí, é a questão da curva forward, aqui do monitoramento prudencial. Existe alguma previsão, ou se já existe, de repente a gente não está sabendo, de buscar esses dados via plataforma de integração? Eu posso falar um pouquinho a respeito? A Carol levantou a mão aqui. Fala, Carol. Essa questão, né, toda que envolve o monitoramento prudencial, como a gente está nessa fase do período sombra, né, tem algumas soluções definitivas que a gente vai só, né, realmente estabelecer após esse período, tá? Para que a gente reduza aí um retrabalho, né, tanto nosso quanto de quem for utilizar as ferramentas. Então, a gente está realmente passando por esse período sombra e aí entendendo, né, o que vai ser definido aí ao final do período, é que a gente vai disponibilizar, tá, outras ferramentas. Então, a gente ainda não tem uma certeza dessa informação que você pediu, que isso vai estar disponível também na plataforma. Mas pensando na diretriz, né, de que a gente quer disponibilizar, né, a maioria das informações via este canal, é possível que a gente tenha, assim, algum produto nesse sentido, tá? Sabe me dizer, por exemplo, se hoje em dia lá pela Decide, pelo fato de vocês terem feito essa parceria com eles lá, eu consigo buscar essa informação lá? Thiago, eu acho que a gente não tem essa informação aqui, tá? Mas a mesma recomendação que o Zé fez, tá? Abre o chamado na central e a gente te responde essa questão com o time técnico, tá? A gente busca Perfeito. as pessoas responsáveis em relação a essa questão e direciona o ponto, tá? Perfeito, pessoal. Muito obrigado. Obrigado você, Thiago. Mais perguntas, gente? Mais dúvidas? Ó, Fê, só tem uma sugestão ali do Orly Ferreira, documentação, umas sugestões para a gente ter documentação de melhores práticas, detalhe de retorno de erro e sucesso. Eu imagino ali que você está falando das APIs novas, né? Ou das APIs existentes. Eu só fiquei com essa dúvida. O Orly saiu, mas eu sou aqui da BBC também, são das existentes, existentes hoje. Das existentes. Tá bom. A gente Obrigado, Jeverton. Obrigado. A gente vai levar como sugestão aqui para a equipe também e a gente vai tentar seguir essa sugestão também para as novas APIs. Obrigado, gente. Deixa eu olhar aqui, tem uma pergunta do Teófilo, né? Pergunta se esse evento vai ser disponibilizado no canal do YouTube. Vai sim, são os próximos recados, tá, Teófilo? Eu vou passar onde a gente vai deixar esses materiais disponíveis, né? Onde vocês possam fazer consulta, tá? Mais perguntas, gente? Mais dúvidas? A gente tem uns minutinhos ainda. Tem um comentário do Rafael Vaz aqui no chat, né, sobre os endpoints de get/medição. Estou sentindo falta do perfil. Temos submercado distribuidora, mas não o perfil. Nós estamos falando da API
do experimento, É. Rafael? Ah, tá. Sim, Zé. Sim. Tá, Sim. legal. Ô, Rafael, no experimento, a gente colocou os dados mínimos para fazer o teste. A gente também ficou imaginando quando a gente fez ali naquele momento, a gente não tinha só uma ideia de regulação, né? A gente ainda está com ela para ser finalizada, já saiu a primeiro resultado, mas ainda vai provavelmente para uma segunda consulta. E ali a gente colocou tudo o que era necessário, e naquele momento o perfil não era necessário. Essa API que você está falando, ela ainda deve mudar mais um pouquinho, já saiu aí essa nova regulação que saiu na segunda-feira, ela já trouxe alguns elementos, né, algumas subdivisões, mas ela deve ficar mais simples. O que a gente vai fazer, com certeza, é colocar somente as informações que serão necessárias para que a coisa toda aconteça, tá? Então, isso para facilitar para todo mundo. Por isso que o perfil não está lá, não fazia diferença naquele momento, você obteria o perfil somente no momento de vincular a carga ao perfil, tá? Que é um outro momento, segundo essa nova regulação aí. Perfeito. Fernando? Só para completar um pouco, né, essa resposta aí para o Rafael, viu, Rafael? Dentro ali dessa abertura de mercado, a gente vai ter algumas jornadas que os agentes terão que fazer com a CCE, né? Então, a gente focou ali no experimento na questão da medição, do envio da medição, né, e do registro do perfil comercial para cada medição. A gente vai ter que tratar também de outras questões prévias, como, por exemplo, o cadastro, a migração das empresas. E seja qual for o requisito que a gente tenha que implementar, o nosso objetivo nosso direcionador, na verdade, é que sejam feitos através de integrações sistêmicas, tá? Então, é por isso que a gente conta muito com vocês de tecnologia, porque a gente quer fomentar essa integração sistêmica com o mercado, seja na migração, seja no cadastro, seja no envio de medição e também na análise dos dados, tá bom? E aí, por exemplo, essa sua pergunta sobre o submercado, talvez esse seja um campo que a gente tire de uma API e coloque em outra, sejam movimentações pontuais ali do piloto em relação ao que a gente vai implementando no ano que vem, tá? Mas, de novo, mudanças pontuais, tá? É o que vier na regulação, né, Fernando? Acho que esse foi um bom exemplo que você deu do submercado, que hoje ele está aí, provavelmente ele deve vir em um outro momento para que não tenha que se repetir, né? A gente vai obter através de um cadastro, né, por exemplo, né? É isso. Perfeito. O Rafael colocou aqui, né? Perfeito. Fica a sugestão para poder obter o perfil, né? Informações de cadastro, né? Pelo código da UC. Perfeito, Rafael. Ok, obrigado. Acho que deixar um recado aqui também, pessoal, né? Se não tiver mais perguntas, dúvidas, mais perguntas, gente, mais dúvidas, temos ainda alguns minutinhos ainda. Bom, se a gente não tiver, vamos aproveitar o fórum aqui também, tá, gente? A gente comentou ali da estratégia da plataforma de integração, né? De inclusive aquela questão da disponibilidade de novas APIs, né? De forma gradativa, né? E depois aqui do encerramento desse workshop aqui, desse evento que a gente fez com vocês, a gente pretende mandar, inclusive, uma pesquisa para que vocês nos ajudem, né, a responder o que vocês entendem, né, que a gente deveria, inclusive, disponibilizar, né, como informações aí dentro da estrutura de APIs para que potencialize, né, que vocês consigam ter oportunidade aí de prestação de serviço, de criar produtos no mercado e oferecer questões de prestação de serviço, tá? Então, fica aqui o convite também, né, de responder à pesquisa que a gente vai fazer na sequência, né? Nos ajudem no direcionamento relacionado, né, de quais novas jornadas aí que a gente deve propiciar dentro dessas estruturas de API, tá? É muito importante ouvir de vocês para que a gente faça aí a construção desse caminho em conjunto, tá? Tudo bem, gente? Mais alguma pergunta, alguma dúvida? André, você quer falar um pouquinho a respeito? Pode falar, André. Não, eu bati na mãozinha sem querer aqui. Pode seguir aí. Tranquilo.
Então, só aproveitar aqui, eu vou compartilhar, né, o último slide, só recados aqui em relação ao conteúdo da apresentação. Então, como algumas pessoas já perguntaram, a gente já comentou, a gente vai deixar disponível, né, o conteúdo dessa apresentação no portal de aprendizado. A gente faz uma menção aqui para também quem nunca utilizou o portal de aprendizado, né, façam uso, não há necessidade de ser associado da CCE para utilizar o conteúdo, você pode se cadastrar e fazer uso desse conteúdo, e a gente vai deixar essa apresentação disponível lá dentro de estruturas da parte de sistemas que a gente tem, tá? E esse vídeo também foi gravado e a gente vai deixar disponível também no YouTube, tá? Então esse material aqui ele fica disponível aí nos canais formais da CCE, tá? E aí, quem quiser saber mais, né, a respeito da CCE, vou deixar um tempinho aqui na tela, né, se vocês quiserem escanear aqui o QR Code, né, tanto do portal de aprendizado, da página relacionada aí com o conteúdo da plataforma de integração, né, também a página relacionada com a parte de dados abertos da CCE, né, os dados que são públicos, e o FAQ relacionado, né, com o Mercado Livre de Energia, né, está vinculado aí com a abertura de mercado, né? Tem as respostas lá, né, das maiores dúvidas aí, de perguntas em relação a questões aí que pode esclarecer também no entendimento, tá, gente? Tudo bem? Pessoal, acho que a gente pode encerrar a apresentação, então, agradecer a oportunidade, né, da presença de vocês. Como eu disse, entrem em contato, né? A pesquisa que a gente vai encaminhar aí, nos ajudem a construir essa jornada, né? Do que é necessário, inclusive, para vocês, como informação relevante para o negócio, tá? Para agregação aí de valor, para oportunidade aí de prestação de serviço. E caso alguém queira também, né, entrar em contato, marcar alguma reunião individual para falar um pouco da estratégia, né, fornecedores de software aí que estão criando estratégias para prestação de serviço, a CCE também fica à disposição em relação a essa questão, tá? Entre em contato com a nossa central de atendimento e a gente organiza isso também aí para tirar dúvidas, para sanar questões relacionadas com esse sentido, tá? Obrigado, pessoal. Bom dia a todos. Obrigado, tchau, bom dia a gente. todos. Bom dia. Tchau, pessoal. Valeu, Bom pessoal. dia. Obrigado. Tchau. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, gente. Bom dia. Tchau, pessoal. Obrigado.